nesse momento, ele começou a jejuar e a orar por Israel, pelos cativos, por aqueles que ainda ficaram ali em Jerusalém. E diz o texto que ele começou a invocar a Deus. Ele disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os meus ouvidos, teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite. Então ele orou incansavelmente, ele jejuou incansavelmente, ele lamentou por dias por causa de Jerusalém, por causa do povo que estava perecendo na miséria e na fome. E diz o texto que as portas então de Jerusalém todas estavam queimadas a fogo. Os soldados dos caldeus, que eram inimigos de Israel, todos entraram na cidade, não só destruíram a estrutura física, os monumentos, destruíram edifícios, os palácios, o templo, mas passou a fio da espada, as pessoas mataram a fio da espada diversos judeus, não respeitando nem jovens, nem donzelas, nem moças, nem velhos, nem idosos, nem crianças, nem homens, nem mulheres, nem animais, não respeitaram nada, mataram tudo a fio da espada. Destruíram tudo. E aí aqueles aí que eles olharam mais ou menos, esse aqui vai ser cativo, esse eu vou matar, esse vai virar cativo. E assim eles foram matando e separando alguns para serem escravos. E as crianças que eles não mataram, outros foram levados em cativeiro. E diz o texto que essa cena foi tão dramática que Jeremias, o profeta Jeremias, foi testemunha presencial desse massacre. Jeremias estava presenciando, Jeremias estava lá. Nos dias da invasão, nos dias da tortura, Jeremias estava lá. Então Jeremias disse que mais felizes foram aqueles que morreram ao fio da espada do que aqueles que ainda estavam vivos, mas estavam mortos. Vivos, porém mortos de fome, de miséria e de desprezo. Então, felizes foram aqueles que morreram ao fio da espada do que aqueles que foram levados, do que aqueles que estavam vivos, mas na miséria. Tinham perdido tudo, não tinha casa, não tinha bens, tinham perdido seus filhos, esposa, marido, quem quer que seja. Foi um sofrimento, foi um massacre total. E diz o texto que todos ali estavam perecendo de fome. A cidade de Jerusalém tinha sido cercada, porque umas estratégias dos reis, era uma estratégia dos reis da época, era cercar toda a cidade, cortando qualquer provisão, ou seja, as cidades estavam todas cercadas. Não entrava alimento, não saía ninguém para comprar nada, porque também o povo não tinha mais dinheiro, o povo estava pobre, o povo não tinha recurso, o povo estava numa escassez total, e cercada por soldados caldeus, escoltada por esses soldados, para que ninguém saísse. A vontade deles ali, eles eram tão usados pelo inimigo, que a vontade deles era ver todos gemendo e chorando de tanta escassez e fome. E diante desse sofrimento todo, diante dessa fome, diante de todo esse lamento, essa dor, sobrevieram também sobre os judeus ali que estavam... os poucos que ainda restaram ali em Jerusalém, que estavam vivendo sobre essa escassez toda, sobrevieram sobre eles doenças. Muitos ficaram doentes de uma tal forma que muitos morreram, não só de fome, mas pegaram ali diversas doenças porque não estavam se alimentando, então estavam muito fracos, então foram morrendo às mínguas, foram morrendo aos poucos, alguns. Então a crueldade com que essa cidade foi assolada, muitas vezes nós ficamos sem entender. Como assim? Israel é um povo escolhido, Israel é a nação eleita. Sim, é um povo escolhido, é a nação eleita, é um povo que Deus amou Israel primeiro, desde o Velho Testamento. Foi a primeira nação que Deus olhou para ela e Deus o apaixonou por Israel. Então por que o Deus de Israel permitiu essa escassez, permitiu todo esse sofrimento? Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Por que então que Deus permitiu? Deus só permitiu que Israel vivesse 120 anos
em cativeiro, aprisionados pelos seus inimigos por desobediência. Porque esquecera do seu Deus, porque se voltara para deuses estranhos, porque começaram a idolatrar deuses pagãos, começaram a olhar a vida dos demais nações ímpias e começaram ali a querer ser parecido com as demais nações. E Deus não aceita que o seu povo se misture. Deus não aceita que o povo dele se misture com nações, com povos pagãos, com povo que não são crentes, que não são evangélicos, que não temem a Deus, que não confia na sua palavra. Deus não aceita isso. O povo de Deus, ele é separado. O povo de Deus, ele é diferente. O povo de Deus nasceu para fazer a diferença, mas quando esse povo não quer obedecer à voz do seu Deus, Deus permite sim que o inimigo venha e destrói tudo. Deus permite sim que o povo passe por sofrimento e escassez para aprender que somente existe um Deus, para reconhecer que existe apenas um Deus que é o Deus de Israel. Então o povo neste momento, eles viveram por 120 anos aprisionados, 120 anos passando por escassez. Diz o texto que agora Deus, diante daquela situação, o povo estava morrendo aos poucos. Diz a palavra do Senhor que o povo agora estava sob a dependência dos inimigos, vivendo sob cativeiro, vivendo sobre a mercê do inimigo. A capacidade de resistência diminuindo e chegar um momento. O texto diz que, diante de tudo isso, eu quero ressaltar isso aqui, algo muito sério. Diante de todo esse sofrimento, fome, escassez, desprezo, o povo também se encontrava enfermo, doente, ficaram doentes, de tal forma que muitos estavam morrendo de fome e de doença. E diz o texto que a fome era tão escassa que os caldeus não deixavam ninguém sair, ninguém entrar para ajudar eles ou para enviar mantimento. Não tinha ajuda, não tinha providência vindo de nenhum lado. Então, o inimigo, os caldeus, que eram inimigo de Israel, olhava para aquela situação e riam, debochavam, estavam amando ver eles morrerem de fome. Olha, quando o inimigo entra na vida do ser humano, ele se torna cavalo do diabo. Quando o inimigo entra na vida de um homem, a palavra do Senhor diz que o homem sem Deus ele para nada presta. A palavra do Senhor diz que o homem sem Deus ele é maligno, ele é diabólico, ele é mau, ele é assassino, ele é violento. E é de fato. Observa quando os homens cometem atrocidade, matam, roubam, judiam de crianças, matam mulheres. Observa a ação, o comportamento como eles são diabólicos. Nós vemos que às vezes não precisa ser nem crente para olhar para uma pessoa que comete esses atos tão pecaminosos, para nós vermos que existe uma ação diabólica sobre aquela pessoa, que está usando aquela pessoa para destruir outras vidas. E ali os caldeus estavam, e todos os demais inimigos da Babilônia, todos ali estavam felizes de ver o povo de Israel perecendo de fome e miséria, não tinham onde comer, não tinham onde dormir, não tinham o que comer, não tinham onde dormir, estavam vivendo na rua, não tinha mais casa, tudo destruído. Tudo na miséria. Então o homem sem Deus, ele para nada presta. A palavra do Senhor diz que o homem sem Deus, ele não passa de uma folha seca caída no chão que vai de acordo que o vento pode levar. Ela anda conforme o vento leva. E é verdade, o homem sem Deus, ele para nada presta, ele é diabólico, ele é insensível, ele é mau, ele é perverso. Mas aquele que teme a Deus, aquele que tem um amor pelo próximo, aquele que ama a Deus e sua palavra, ele é diferente. Ele tem um coração voltado para Deus, ele tem um coração misericordioso, ele tem um coração de amor, ele ora, ele ama o próximo, ele ajuda o próximo, ele faz de tudo para ajudar o próximo. E diz o texto que a fome e a escassez estava tão grande que as mães, os filhos que haviam morrido devido à fome, e alguns morreram de doença, o texto diz que algumas mães pegavam os seus filhos mortos e comiam a carne dos seus filhos, porque não tinham o que comer, não tinham o que comer. E ali eles começaram a comer cadáveres, eles começaram a comer
seus próprios filhos, essas mães começaram a comer os seus próprios filhos. Aqui nós vemos a decadência e a consequência que leva o pecado do homem. Olha a decadência moral, espiritual e ética que Israel estava vivendo. Então diz a palavra do Senhor que elas faziam isso para sobreviver. Agora você imagina. Foi uma das cenas mais dramáticas que existiu em toda a história de Israel. Ver as mães pegar os seus próprios filhos mortos e comerem as suas carnes podres. Comerem porque não tinham que comer. É algo que me comove só de falar. Imagine vivenciar ou ver uma cena como essa. Isso já se passou décadas, milhares e milhares de décadas. Mas quando nós lemos, eu leio isso aqui, minha alma grita, meu espírito grita dentro de mim. Tudo isso por causa da consequência do pecado de Jerusalém, do pecado de Israel. Não era para passar por isso, não era para terem passado por isso. Mas devido ao pecado de Deus, então Deus levantou. Então o profeta Jeremias e profetizou, dizendo: eis que tu, Israel, estarás em cativo, viverá em cativeiro durante 70 anos, ficarás cativas nas mãos do inimigo. Ou seja, já vinha passando por 120 anos, mas esta agora, a cidade de Jerusalém, todo Israel estava vivendo em cativeiro por 120 anos, mas a cidade de Jerusalém, agora ela tinha sido mais assolada. Então ali o profeta Jeremias profetizou que que esse cativo duraria em torno de 70 anos. Ele diz apenas 70 anos. Por quê? Porque o pecado de Israel estava sendo tão grande que poderia ter profetizado mais anos ainda. Mas ele falou assim, apenas 70 anos você vai ficar em cativeiro. Até reconhecer que existe um Deus verdadeiro. Até Israel reconhecer que não existe outro Deus além do Deus de Israel. Não tem como, Deus não permite o seu povo, o ser humano adorar outro Deus a não ser o Deus verdadeiro. Porque Deus não fez o homem para viver em cativeiro. Deus não fez o homem para viver na miséria. Deus não fez o homem para viver na pobreza. Deus não fez o homem para viver sendo desprezado por outras pessoas ou nações. Deus fez o homem para andar em prosperidade, em verdade, em caminho reto, em retidão, em viver em obediência e fidelidade diante de Deus. Mas se de tudo esses homens, essas mulheres não querem, a mão de Deus desce sobre eles. Então Deus vai me obrigar a adorar Ele. Se eu não quiser, então vai vir esse mal sobre você. O livre-arbítrio, Ele te dá o livre-arbítrio, mas se você não quer, arque com as consequências. Porque a consequência do pecado, você vai ter que pagar por ele. Aprenda isso. Tudo que o homem comete de pecado, destruição, adultério, prostituição, mentira, mata, rouba, destrói, faz coisas horríveis, você pode ter certeza. Você pode até se arrepender, mas vão ter que pagar por todos os pecados debaixo do sol, em cima da terra, debaixo do sol. E detalhe, se não se converter, se não se arrepender, a maldição acompanhará até a 4ª geração. Seus filhos serão amaldiçoados por causa do teu pecado. Os seus netos serão amaldiçoados, e por seus bisnetos, tataranetos e por aí vai. Enquanto não reconhecer que existe um Deus no céu e se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, se voltar para Cristo, vão estar debaixo de maldição, vão estar debaixo das mãos de Deus. Mas enquanto você não reconhecer que é pecador, que precisa se arrepender, que precisa se converter de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e reconhecer os seus pecados, este mal não sai sobre a tua vida. Então, por quê? Porque Deus nos fez apenas para nós servir Ele. Então, o ser humano não quer, então agora vai arcar com as consequências dos seus atos. Vai arcar com as consequências do seu pecado. Então, eu quero dizer que é muito sério isso. O Senhor disse que nós nascemos sob pecado. Nossa natureza já é pecaminosa.
Mas nós temos que nos voltarmos para Deus, pedir perdão das nossas fraquezas. Porque quando nós nos voltamos para Deus, Deus nos perdoa. Deus nos abençoa. Mas se de tudo o homem não quer, o homem quer andar errante, quer andar como se não tivesse dono. E aí, eu quero te dizer que você tem dono. Mas se você não quer ser guiado por esse Deus, por esse dono, infelizmente, você vai ser conduzido e guiado pelo diabo. E o diabo não brinca de ser diabo, tá? A palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, agora Israel, Jerusalém, estava vivendo sob esse cativeiro de 70 anos. Miséria em cima de miséria. Pobreza em cima de pobreza. E morria-se o tempo todo. Morrias pessoas o tempo todo e era só o sofrimento. E diz o texto que então o propósito de Deus foi cumprido. No ano 516, retorna a primeira leva dos judeus sob a liderança de Zorobabel para a construção do templo. Mas é muito importante você entender algo, que esses judeus retornam para a construção do templo que habitava naquela região. Quem estava lá? Quem habitava naquela região? E quem estava lá? O texto diz que não tinha apenas só judeus que estavam lá, estava se misturado, porque não tinha muros na cidade. Então qualquer pessoa entrava ali. E ali começou a entrar pessoas de outras etnias, começou a entrar estrangeiros, começou ali a misturar raça. Deus não permite. Você pode observar que a nação de Israel, Deus não permite que eles se misturem, nem casar com outras pessoas que não sejam do mesmo país, não pode. Deus não aceita. O povo de Israel, os atuais e os demais antigamente, não podia se misturar, não podia casar com outras pessoas, mas estava ali não casando, né? Imagina que não existia casamento, que o povo estava na miséria. Imagina que as mulheres eram violentadas pelos estrangeiros que vinham. E ali estava se misturando estrangeiros com judeus. E diante disso estava nascendo um outro povo. Estava correndo na veia desse povo outras pessoas. E diz o texto que então não apenas os judeus que moravam e que ficaram como pobres debaixo do escombros, e agora mais cercados de inimigos que eram os samaritanos, quem eram os samaritanos? Eram um povo misto, resultado do cativeiro do rei do norte, que acontecera em 722 com Sargão II da Síria. Esse comandante assírio traz povos estrangeiros para morar nesse território, onde morava as tribos e os casamentos interracionais, juntamente com as misturas de crenças do credismo religioso, produz um povo imprétuo, chamado de samaritano, ou seja, houve-se uma mistura entre o judeu legítimo com estrangeiros e com assírios, e foi uma mistura terrível. E ali, diante dessa mistura, surgiu um novo povo chamado samaritanos. Por isso que existe até hoje a rixa entre judeus e samaritanos. Lá no Novo Testamento existe essa rixa entre os judeus e os samaritanos, que seja o povo da Palestina e o povo de Israel. O povo da Palestina e o povo de Jerusalém, embora todos nasceram ali dentro do país de Israel. Então até hoje tem essa rixa, porque os palestinos não dão com os israelitas. E todos são israelitas. Todos estão no mesmo país, nasceram no mesmo país, então existe uma rixa entre os palestinos e os judeus, mas todos é um povo só e eles se odeiam desde lá do Velho Testamento por causa desse cativo e dessa mistura de nações coabitando com o povo judeu. Então houve essa mistura que é o que aconteceu. Quando esses judeus retornaram para a construção do templo e a construção da cidade, os samaritanos, que eram inimigos de Israel, tentaram sabotar a obra
se oferecendo para unir a eles na reconstrução do templo. Eles se fingiram de amigos para tentar sabotar a obra que estava ali sendo feita para reconstruir o templo. Não foi uma ou duas vezes que Jerusalém foi destruída. Jerusalém foi destruída 70 vezes. Então aqui era a terceira vez já que Israel tinha sido destruída. Então todas as vezes Deus sempre levantava um povo para tentar reconstruir o templo de Jerusalém. E ali houve essa mistura toda, e diz o texto que eles fingiam ser amigos dos israelitas, esses samaritanos fingiam ser amigos dos israelitas, mas eram inimigos disfarçados, não só do ponto de vista racial, mas também do ponto de vista teológico, doutrinário, porque os samaritanos, eles não professaram mais a fé ortodoxa, o judaísmo. Os judeus, eles eram ortodoxos. Os samaritanos não acreditavam mais no Torá. Eles não acreditavam mais no Velho Testamento. Eles simplesmente acreditavam no Pentateuco. O que é os Pentateuco? É os primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e por aí vai, os 5 livros, os Pentateucos. Mas o Velho Testamento todo, eles não acreditavam mais. Então era um povo que estava sob influência do inimigo, e por causa dessa mistura que veio desses outros estrangeiros, desses outros povos, que coabitou com alguns judias ali, e ali nasceu esses samaritanos. E diz o texto que era um povo que não acreditava mais no judaísmo, na lei ortodoxa, na Torá antiga. Eles não acreditavam, eles só estavam mais ou menos acreditando no Pentateuco. Irmãos, está muito calor aqui. E diz o texto que, diante de tudo isso, eles não acreditavam mais que a fé judaica era de acordo com os profetas de Deus. Havia ensinado, que os profetas de Deus haviam ensinado, mas havia outros povos. Vocês se lembram quem eram esses outros povos? Esses outros povos eram netos de Ló. E quem eram os netos de Ló? A Bíblia diz que os netos de Ló, ou filhos, eram chamados, assim eles eram chamados, eram filhos e netos, Amon e Moabe. E aí surgiu esse novo povo, os Amoabitas e os Moabitas, cujo, por causa do nome dos filhos de Ló. E quem foi Ló? Ló foi aquele que era parente de Abraão, o qual Deus ordenou que Abraão saísse da tua terra, do seu povo, do meio da tua parentela, e fosse para a terra que Deus iria mostrar. E Abraão pecou nesse sentido, ter levado Ló, porque Deus mandou Abraão pegar apenas sua esposa e abandonar a família. Sabe que Deus manda muitas vezes nós abandonarmos os nossos parentes, que se eles são parentes atribulados, povo que impede você de adorar a Deus, de servir a Deus, o próprio Deus manda nós sair de perto. Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, assim como Deus falou para Abraão. Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão levou Ló. E diante de tudo, quando Sodoma e Gomorra foi destruído, Ló pegou sua esposa e suas 2 filhas, porque Deus falou que Deus ia salvar apenas a família de Ló, mas que toda Sodoma e Gomorra seria destruída a fogo, e assim foi, mas que não era para eles olharem para trás. E diz o texto, no que eles estavam indo, a mulher de Ló olhou para trás, e ali ela se transformou em uma estátua de sal. Então, estátua de sal, choveu, morreu. Então ela se transformou, ela morreu na hora, mas se transformou em estátua de sal. E ali Ló seguiu com as suas filhas. E diz o texto que diante de tudo isso, agora Ló estava só com as suas filhas, e as suas filhas pensou, não tem mais homens, como que nós vamos nos casar? Não existe mais homens na face da terra, como que nós vamos casar? Só tem nosso pai, vamos embebedar o nosso pai. Aí acontece o maior incesto da face da terra. Essas filhas de Ló embebedaram o seu pai, e a mais velha se deitou com o seu pai. E ali ela ficou grávida. E depois veio a mais nova, fez do mesmo jeito, embebedou o seu pai e se deitou com ele.
Por isso que vieram o filho das filhas de Ló, que era Amon e Moabe, onde surgiu o povo Amoabita e o povo Moabitas, os Amoabitas e os Moabitas, por causa da linhagem de Ló. Era um povo, uma nação já amaldiçoada, uma nação, essas filhas de Ló cometeram o maior pecado que existia, que é esses pecados de incesto. Não se pode tocar, um pai não pode tocar numa filha, ou vice-versa, não existe isso, irmão, deitar com o irmão, isso é pecado, é abominação diante dos olhos de Deus. Deus abomina, Deus amaldiçoa quem comete tais pecados incestos. É pecado, e pecado é ontem, hoje e será eternamente. Não existe isso. Então, quem comete esses incestos, esses pecados abomináveis, esses pecados hediondos, se Deus não matar a própria pessoa, para que isso não se propague, porque Deus é amor, mas ele mata, tá? Deus, ele é amor, mas ele é justiça, ele é juiz. Então, Deus não aceita isso. E assim veio essas descendências pecaminosas, pessoas que amaldiçoadas pelo próprio Deus. E detalhe, meus amados, essas nações que vocês verem aí, Paquistão, Irã, Hamas, não sei o que, esse povo vem dessas linhagens aqui, ó. Vem da linhagem dos Moabitas, dos Moabes, vem da linhagem de Sem, que foi o filho de Noé. Então, esse povo foi amaldiçoado, por isso que são povos atribulados, são pessoas perversas, são pessoas más. Da linhagem de Caim. Então, são nações, você pode observar, se você for estudar, os únicos que são normais são o povo de Israel. Mas as nações em volta são povos atribulados, povos amaldiçoados por Deus e que precisam se converter. Então, surgiu aí esse povo, essa mistura de pessoas estranhas, mas enfim. E diz o texto que onde eles habitavam, se for pegar o mato, se pegar hoje da Síria, o lado da descendência da Síria, do Jordão, de outro lado do Jordão, onde o povo entrou, lá estavam os Moabitas e lá estavam os Amonitas. Moabitas e Amonitas. Mas na superfície do Mar Vermelho, lá estavam os Ezemonitas, outro povo. Descendência de Esaú. Só trem ruim, gente. Só tinha povos descendentes de pessoas que foram amaldiçoadas, de descendências que foram amaldiçoadas por Deus. Quem foi Esaú? Esaú era filho de Isaac, que tinha o seu irmão Jacó, e Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó, por um prato de lentilha. Ou seja, ele vendeu a primogenitura. Naquela época, primogenitura é algo extremamente de extrema importância. O filho que era o primogênito, que é primogenitura? Aquele filho que nasceu primeiro. Ele é o primogênito. Então, quem era primogênito tinha as regalias da lei favorável a ele. Quem era primogênito tinha a herança. Se os pais tinham herança, ele recebia porção dobrada. Se os pais tinham herança, em torno disso era 100%, 70% era para o primogênito e os menores ficavam com uma minoria. O primogênito recebia as regalias por causa da lei do próprio país. Então Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó por causa de um prato de lentilha. E por causa disso, Deus reprovou Esaú. Reprovou Esaú, também puniu Jacó, porque ele armou com a sua mãe para que isso acontecesse também. Então veio essa descendência de Ezemonitas, outro povo que era da linhagem de Esaú. Todos esses povos, sobretudo os amonitas e os moabitas, também se opuseram, como está escrito rigorosamente em Esdras 4. Quando o povo voltou, não aceitou a proposta desses samaritanos, moabitas, amonitas, para se unirem a eles e se opuseram à construção e começaram a rixa, a contenda. E a Bíblia diz que
Esse povo então começou a desanimar aqueles que se levantaram querendo reconstruir Jerusalém. Porque era essa linhagem, não era o povo original, os legítimos judeus. E eles quem estava querendo reconstruir Jerusalém eram os legítimos judeus. E esses outros que vieram estavam tentando desmotivar, fingindo serem amigos, mas eram inimigos, para tentar desanimar eles para não construir o templo. E diz o texto que eles começaram a desanimar o povo judeu, e falando assim: vocês não vão conseguir, Deus não é mais com vocês, não tem muito escombros, não tem ajuda financeira, vocês não têm dinheiro, vocês estão na miséria, tem muita pobreza, não tem recurso financeiro, e etc. E começou a desmotivar com palavras. E ali, diante de tudo isso, ou seja, o inimigo é assim, o invejoso é assim, aqueles que lutam contra a sua vida é assim: já que eu não posso atacar com espada, eu vou usar palavras. Eu vou desmotivar com palavras. E assim eles estavam fazendo. Diz o texto lá em Êxodo 4, 6 e 7, diz que eles escreveram então, diante de tudo isso, o povo ainda não deu ouvidos a ele, continuou com a obra. Mas eles não aceitaram, eles não se conformaram com vendo que os judeus não ouviam eles. O que eles fizeram? Pegaram a carta, escreveram a carta e mandaram para o rei. E disseram: olha, rei, esses judeus aqui, nós estamos te mandando a carta. Não é o que você está pensando, não. Esses judeus aqui, eles estão armando contra o rei. Mentindo. Eles estão tentando contra o rei. Eles não vão, eles vão levantar esses muros, que vão levantar essa cidade, mas eles não vão pagar imposto, não, viu? Eles não vão pagar tributo para o rei, não. Eles não vão aceitar ser coordenado pelo rei, não. Inventaram uma mentira tal que o rei, na mesma hora, respondeu dizendo que era para parar a obra, era para parar a construção. Ou seja, envenenaram o rei com mentiras contra os judeus, para eles não continuarem a fazer a obra, não continuar a levantar a cidade. Olha só o que o diabo faz. Se o diabo ele usa pessoas para te destruir de qualquer forma, se ele não consegue te matar, então ele vai usar pessoas, vir com palavras, com calúnias, com difamação. Meus amados, vai entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. E ali eles falaram, mentiram, né, dizendo que iria se rebelar, que o povo não iria pagar imposto, que o povo não iria pagar tributo ao rei, que o rei mandasse um decreto para embargar a obra, para impedir a obra de ser concretizada, para parar a obra. E assim aconteceu. E diante de tudo isso, voltou-se a estaca zero. E diz o texto que lá em Êxodo 4, 21 diz que a obra foi paralisada. Eu quero chamar a atenção desse texto, mas eu quero que vocês entendam que o texto, que o contexto primeiro, o que aconteceu com os sacerdotes que voltaram. Esses sacerdotes que estavam ali reconstruindo o templo, eles voltaram. Já que o rei decretou que não era mais para continuar, o que eles fizeram? Voltaram. Cada um foi cuidar da sua vida, cada um voltou para sua casa, cada um foi cuidar de si próprio. E esqueceu e não tentaram mais reconstruir a casa de Deus. Mas diante de tudo isso, Deus sempre levanta um remanescente. Diante de tudo isso, Deus sempre levanta alguém. Quem Deus levantou? Deus levantou justamente quem era improvável. Deus levantou justamente um que estava cativo lá na Pérsia, um que estava sob o domínio do rei Artaxerxes, um que estava sob o domínio do Medo Persa, que estava em domínio desse reino. E quem estava vivendo na Pérsia, sendo em cativeiro, que foi levado para lá desde criança? Neemias. Neemias, então, agora Deus coloca essa incumbência nas mãos de Neemias. E o que significa o nome Neemias? Significa aquele que consola. Neemias recebeu de Deus essa missão agora de cuidar para que tudo viesse, o propósito para que tudo viesse a ser favorável para Jerusalém. Então agora Deus levanta Neemias. Aqui no capítulo 3, diante de tudo que Neemias ouviu do seu irmão Hernani, dizendo que Jerusalém se encontrava
ainda em cativeiro, que muitos tinham sido levados em cativeiro, os que ficaram em Jerusalém estavam na miséria, estavam desprezados, os muros tinham sido fendidos, derrubados, os portões tinham sido queimados, Jerusalém estava à mercê, não tinha mais muro para cercar a cidade, porque o que trazia segurança para qualquer país, para qualquer cidade naquele tempo, eram os muros. Todas as cidades tinham muros. Hoje não se tem mais isso, mas eu recordo que os muros de Jerusalém no século XX, eu não recordo bem o ano, quando Jerusalém, atual Jerusalém, que os muros de Jerusalém foram derrubados. Então eu recordo quando eu era criança, essa última geração foi derrubada, ou seja, que não existia, que Jerusalém não ia ter mais muros, mas eles seguiam ainda aquela monarquia, aquela hierarquia desde a tradução. Jerusalém era uma cidade fechada até no século XXI. Eu não recordo bem o ano que eles resolveram, até o próprio liderança, resolveram derrubar os muros de Jerusalém depois de milhares e milhares de séculos até o presente momento. E diz o texto que então, agora, Deus levantara Neemias. Neemias foi levado cativo para Pérsia quando ainda era criança. Neemias então nem conheceu o seu país. Neemias então ouvia falar da sua descendência, porque ele sabia que ele era escravo ali na Pérsia. Ele sabia que ele estava servindo o rei, mas ele sabia que ele era judeu porque falaram, você não faz parte do nosso povo, você é judeu. Então ele quis descobrir, saber da história do seu povo. Ele quis conhecer quem era o seu Deus. E mediante isso, mesmo ele estando em cativo, e ele ouvindo falar do seu Deus, ele continuou na fé. Ele continuou adorando o Deus dos seus ancestrais. Continuou adorando o Deus da sua nação, que era o Deus de Israel. Mesmo eles estando ali em cativo, mesmo eles estando ali servindo o rei. E diz o texto que ao longo dos anos ele cresceu ali e o rei agora colocara ele como copeiro, o copeiro do rei, aquele que servia o rei, aquele que estava com o rei 24 horas, aquele que estava com o rei o tempo todo. Ele só poderia dormir depois que o rei dormisse, não quisesse mais comer nada nem beber nada. Ele tinha que servir o rei até a hora do rei deitar. Então, se o rei, onde quer que o rei fosse, ele estava ali. O rei não tocava em não a bebida e nem a comida sem antes o copeiro experimentar a comida e a bebida, para ver se estava tudo ok, para ver se não estava envenenado. Naquela época existia muito golpes, digamos assim, golpes de estado. Pessoas queriam matar algum rei envenenado, porque era assim que eles tomavam o reino de algum outro rei, e assim era aquela rixa. Então os reis tinham que levantar copeiros para experimentar. Todos os empregados do palácio eram escolhidos a dedo. Tinha que passar por um regime, ser escolhido a dedo para servir o palácio. Principalmente o pessoal que servia a cozinha, as cozinheiras e todos ali. Então, depois que a comida era preparada pelos próprios funcionários do rei, vinha ali o copeiro, experimentava a comida, experimentava toda a comida, a carne, o que fosse servido ali, experimentava um pedacinho de cada, experimentava a água, o vinho, o suco, o que fosse ali, primeiro, para depois o rei comer em paz. Para o rei ter segurança que ele poderia comer e que nada de ruim iria acontecer com ele, que seja uma morte súbita, né? Se ele comesse uma comida envenenada, ele poderia morrer ali asfixiado e morrer na hora. Que era assim que acontecia. E até hoje acontece, tá, gente? O que tem de pessoas envenenando água, comida, até hoje, viu? Essa coisa de envenenamento é só Jesus para ter misericórdia. Então, diz o texto que, diante de tudo isso, então Neemias, após o irmão dele ter visitado ele ficou sabendo como que estava a situação de Jerusalém, diz o texto que ele sentou, chorou e lamentou por dias. E ali ele orou, jejuou e clamou ao Deus do céu por socorro, por misericórdia, por sabedoria, por entendimento, por estratégia, por visão, para que Deus abrisse o entendimento de como que ele iria fazer para ajudar agora Jerusalém. Isso tocou o coração dele, ele ficou conduído pelo seu povo, ele ficou pensando como
como que eu estou bem. Eu estou aqui morando no palácio, como do bom e do melhor. Eu tenho um bom quarto, eu me visto bem. E o meu povo, e ele nem conhecia o povo dele, só de ouvir falar. E o meu povo que está lá em Jerusalém não tem o que comer, estão passando fome, miséria. E do reino persa até Judá levava-se mais de 1.500 km de distância. Então ele, orando a Deus já dias, buscando a Deus para tentar chamar-lhe a atenção do rei. Então ele pensou, vou eu agora aparecer. Porque Neemias era um homem sorridente, era um homem educado, era um homem de semblante alegre, era um homem bom. E o rei gostava dele. Ele tinha caído na graça do rei. O rei confiava nele. A rainha confiava nele. Então diz o texto que nesse dia, onde eu li aqui, que nesse dia ele foi servir o rei, servir a rainha com vinho. E ali ele fez de propósito, embora o coração dele estava muito triste, mas ele quis transparecer no seu semblante tristeza mesmo, para que chamasse a atenção do rei de alguma forma, e conseguiu. E ali ele começou a servir o rei, a rainha, no maior semblante triste. E o rei perguntou, aqui no 2, capítulo 2, versículo 2. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Por que não estás doente? Não é isso? Meus amados, vão curtindo e compartilhando. TikTok tá me mandando aqui. TikTok tá me mandando solicitação. Se vocês não curtirem, eles vão bloquear a live. Vão curtindo, compartilhando. Tô vendo ninguém compartilhando, gente. Só tocar na telinha. Vão tocando e compartilhando a live, por favor. Então o rei perguntou o seguinte: por que está triste o teu rosto? Porque não estás doente. Não é assim? Você não está doente. E não é isso senão tristeza de coração. Então temi. Então quando o rei perguntou para ele, na mesma hora ele temeu diante das palavras do rei. E ele pensou. Na mesma hora fez uma oração relâmpago. Quantos aqui já fizeram alguma oração relâmpago? Aquela oração relâmpago que você não tem como dobrar o joelho, não tem como se separar para ir orar. E só em pensamento, algum socorro que você precisa rápido. Sabe quando você vai... sofre algum acidente de carro e na mesma você tá vendo que você tá passando por um acidente ali e você leva seu pensamento a Deus clamando por misericórdia, é nesse momento que é a oração relâmpago. Só com pensamento, pedindo, Senhor, me socorra, abre uma luz aqui, me dá entendimento, me dá sabedoria para responder ao rei. E assim ele fez aquela oração rápida. E disse o rei, e ele respondeu, viva, ó rei, para sempre. Ele enalteceu o rei. Ele teve sabedoria. Quando o rei lhe fez pergunta, ele respondeu, vive o rei para sempre. Como não estaria triste, meu rei? Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar do sepulcro de meus pais assolada, tendo sido consumida as suas portas de fogo, as suas portas queimadas? E o rei me disse, que me pedes agora? Olha só a resposta do rei. Que me pedes agora? Então orei a Deus. Foi nesse momento que ele orou. Foi quando o rei perguntou para ele, o que me pedes agora? E ele orou a Deus, aquela oração relâmpago. Senhor, como falar com esse homem? Me dá sabedoria aqui. Então, disse o rei, ele disse ao rei, se é do teu agrado, se o teu servo aceita, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu edifique. Olha só a petição dele. Peço que me envie a minha cidade e ali eu edifique. Edificar o quê? A cidade, porque está destruída, está em ruínas, está tudo abalado. Quero edificar a cidade, quero levantar os muros. Edificar a cidade, que colocar pedras, organizar as ruas, as calçadas e tudo. E levantar muros. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durarás a tua viagem e quando voltarás? Aprova o rei enviar-me. Então o rei falou para ele, quanto tempo vai durar a tua ida e quanto tempo tu volta? Porque eu não posso deixar você ficar muito tempo fora, não. Então, naquela hora, eu imagino que o coração de Neemias muito se alegrou. Eu penso, meu Deus, eu fiz essa petição
E o rei perguntou quanto tempo ia durar a minha viagem e quanto tempo que eu iria voltar. E quis dizer o seguinte: eu deixo você ir, eu te permito você ir. E diz o texto que, só parando aqui, voltando numa parte aqui, meus amados, e nesse momento que Deus, foi nesse momento de todo esse transtorno, esse sofrimento, Deus também levantou, não só Jeremias para profetizar, mas também levantou o profeta Ageu, levantou o profeta Zacarias, para encorajar o povo a levantar o templo e a construção do templo. Mas agora está Neemias, como eu falei, está agora Neemias na cidade de Suzã, governo de Artaxerxes, o irmão dele, e foi tudo aquilo que eu citei. Então, diante de tudo isso, agora Neemias se encontrava precisando pedir mais, continuar pedindo, tudo na mesma hora. O rei, ele viu que o rei liberou a saída dele, que ele era um cativo, né, ele era prisioneiro. O rei liberou, ele ia até Judá. E como que o rei deixou um escravo sair do seu palácio e até a sua cidade de origem, o seu país de origem? Porque Deus, ele faz assim. Deus, ele estava preparando Neemias ao longo desses anos que ele estava servindo o rei, preparando, dando entendimento, estratégia, porque Neemias era um homem inteligente, era um homem, tinha um espírito de liderança. Neemias aprendia ali a liderar. Porque você tem pessoas que estão com o cargo de líder, mas não sabem liderar o povo. Não sabe administrar o que está em suas mãos. Diferente de Neemias. Neemias, ele tinha uma inteligência sobre-humana. Ele tinha uma inteligência que vinha apenas de Deus para a vida dele, uma sabedoria surreal. Então ele não só servia o rei, ele ajudava o rei a administrar ali o seu reino. Ele dava conselhos ao rei. Então o rei tinha total confiança nele. Tanto é que o rei não queria que ele saísse de perto. O rei não queria que ele se afastasse por muitos dias. Porque ia precisar dele, não só para experimentar as demais comidas, a comida e a bebida, mas o entendimento, o conhecimento, a estratégia, a sabedoria que Deus deu a Neemias, que ajudava o rei a administrar o seu governo, o seu reino. E diz o texto que ele foi falando que muitos, né, ficaram ali aprisionados, muitos foram e ele começou a contar, Senhor, que muitos ficaram, estava miséria, estava sobrevivendo sob cativo. E ele, então, quando ele viu que o rei liberou a saída dele, ele continuou pedindo. Ele falou assim: então, rei, me concede também cartas. Preciso de cartas. Preciso de cartas para, no meu trajeto, para que ninguém impeça o meu percurso, para que ninguém venha impedir eu de passar pelos demais estados, cidades, para que os governantes não impeçam eu de chegar até o meu país, até a minha cidade. Então, eu preciso de cartas para todos os estados que eu terei que passar pelo caminho deles, para que ninguém venha me impedir. E também, rei, eu quero uma carta. O senhor peça uma carta, que me dê uma carta para o governador Asaf, que guardava o jardim, ou seja, do rei, para que me dê também madeira. Vou precisar de madeiras, vou precisar de recurso financeiro, vou precisar também, rei, de escolta, vou precisar dos seus soldados e também vou precisar dos seus cavaleiros, vou precisar de homens para me ajudar, para me servir, para executar o trabalho que eu quero fazer. E ele citou mais: e rei, se eu achei graça diante do Senhor, me concede isso. Eu sou um homem de confiança, eu vou fazer tudo que for preciso, em tempo, assim que eu concluir, eu estarei de volta. Diz o texto que Israel estava sob 120 anos de cativeiro. Diante de tudo isso, quando Neemias chegou até Jerusalém, ele levantou a cidade, edificou os muros dentro de 52 dias. Israel viveu 120 anos de destruição. E este homem estratégico, sábio, inteligente, prudente e cheio da presença de Deus, levantou, edificou a cidade dentro de 52 dias. 52 dias, Jerusalém estava de pé para o mundo todo ver. Para todos os inimigos ver que a cidade agora tinha sido edificada e que o pouco que ficaram ali, iriam poder viver tranquilo. Então Deus usou Neemias para edificação do muro. Meus amados, e diante disso,
Aqui nós aprendemos que um líder é aquele que não vê, é aquele que vê, aliás, é aquele que vê mais além, é alguém que vê o que os outros não vê, é alguém que vê que os outros não veem. Porque Neemias está mais porque Neemias estava a mais de 150 km de distância, ele conseguiu ver uma solução para quem estava perto. Ele estava longe, mas ele viu a solução para aquele povo que estava cativo. Ele se coloca nas mãos de Deus para ser um instrumento dessa solução. E ele, em 52 dias, reconstrói os muros de Jerusalém, que mais de 120 anos estão caídos. Essa é a visão do líder. Vê solução, se levanta nas mãos de Deus para ser um instrumento de solução. E com esse povo, eu quero trazer para vocês aqui que o quanto Neemias foi usado por Deus. Neemias era copeiro do rei, vou voltar a ratificar para vocês. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Cabia a ele provar o vinho, o alimento. Cabia ele provar o alimento e o vinho antes de dar ao rei. Era um homem alegre, um homem feliz, um homem de Deus. Mas nesse dia ele quis apresentar a Cristo. Então ele conseguiu tudo. Ele conseguiu que o rei Artaxerxes olhasse para ele e concedesse todas essas petições. Então, diante disso, Deus levantou Neemias com grande autoridade e sabedoria. Mas antes, no meio de tudo isso, também ele foi levantado os inimigos do rei. Foi levantados os inimigos de Jerusalém, os inimigos de Jerusalém, que no meio de todos os demais governadores existia um governador chamado Sambalate e o outro governador chamado Tobias. Esses foram pedra de tropeço, tentando ali impedir Neemias de edificar o muro, mas eles deram com a cara no tacho. Deus não permitiu, Deus tirou todos os barreiros, os impedimentos, Deus deu a Neemias estratégia, Deus concedeu tudo do bom e do melhor, usando ali o rei Artaxerxes para liberar as verbas financeiras. E ali Jerusalém foi construída, foi edificada, foi levantada para o mundo todo ver. Amém, meus amados? Então diz o texto que Neemias, então, estava com tudo preparado, porque a obra não poderia parar. A obra não poderia ser embargada novamente. A obra tinha que prosseguir. E ali mesmo se levantando Sambalate e Tobias para tentar impedir a construção, Deus não aceitou, Deus não permitiu, Deus reatou o valente. Porque Neemias ele teve todo um trabalho, existia um embargo político, ao convencer o rei, tinha um embargo político, o próprio rei outrora tinha decretado que a obra tinha sido paralisada, mas Deus fez com que o rei voltasse atrás mediante o pedido de Neemias, e Deus moveu o coração. Quer te dizer que quando Deus quer nos abençoar, quando Deus quer te abençoar, Deus move, toca nos corações. Deus faz com que todos se volte para a sua obra, se volte para a sua vontade. Então Deus tocou ali no coração do rei Artaxerxes para ceder tudo aquilo que Neemias estava pedindo. E diante dessa construção, Deus fez com que Neemias voltasse e reconstruísse dentro de 52 dias. Então agora a bênção estava sobre a vida de Neemias, Jerusalém estava sendo abençoada e todos agora poderiam glorificar, enaltecer, exaltar o nome do Senhor. Porque é assim que Deus faz. Eu quero só finalizar aqui, eu pulei bastante, tá? Porque é bem extenso. Pulei bastante, amanhã eu quero continuar, para concluir essa parte 3. Mas o que eu quero trazer para vocês, olha só o que eu quero trazer para vocês. O livro de Neemias é o maior manual de liderança que nós temos na Bíblia. O livro de Neemias deveria ser estudado nas maiores faculdades do mundo. Em todos os países tinha que estudar o livro de Neemias.
Ou seja, como uma das obras mais extraordinárias, excelentes sobre gestão. Porque o livro de Neemias nos ensina o grande líder a fazer uma boa gestão. Como ser um bom gestor, como ser um bom administrador, como ser um bom prefeito, como ser um bom governador, como ser um bom presidente, como ser um bom político. É isso que o livro de Neemias, eu quero te dizer que a Bíblia Sagrada, ela nos dá ênfase para tudo. A Bíblia Sagrada, não existe um livro mais poderoso do que a Bíblia Sagrada. Ela nos ensina tudo o que você precisa estar na Bíblia. Tudo que você precisa para seguir na sua vida não só profissional, na sua vida como ser um bom pai, como ser uma boa mãe, como ser um bom líder, como ser um bom pastor, como ser uma pessoa de bem, como tudo está na Bíblia. Então aqui no livro de Neemias é uma das obras mais extraordinárias, excelentes sobre gestão. Este é o livro de gestão, este é o livro de liderança. Neemias está sendo apresentado aqui como um homem que tem capacidade de liderança, que tem instrumento para visualizar o que ninguém consegue ver. Ele consegue fazer o que ninguém conseguiu. Ele conseguiu fazer o que ninguém conseguiu. No meio desses 120 anos, vários judeus tentaram reconstruir Jerusalém, mas ninguém conseguiu por causa dos inimigos que se levantavam. Mas Neemias, com toda a sua estratégia, ele conseguiu fazer com um rei ímpio, com que o rei cedesse a oportunidade de ele sair do seu país e até, mesmo ele sendo cativo, e até a sua nação, e ali concedeu a ele toda o que ele precisava para edificar os muros. Ele era um homem inteligente, ele sabia coordenar pessoas para edificar a cidade, administrar, ele tinha um dom de liderança. O que ele precisava era de recursos para sair do país, permissão primeiro para sair do país da Pérsia, porque ele era cativo, precisava de cartas para que nenhum governador parasse ele, impedisse a passagem dele, e ele precisava de escolta de soldados para guardar a vida dele e também estar ali auxiliando. Ele precisava de homens, de cavalheiros, de homens de obra, para pôr a mão na massa, levantar pedra, pegar pedra, levantar muros e construir toda a cidade. Precisava de homem para levantar madeiras. Então Deus preparou tudo, e assim Neemias foi um homem que ficou na história. Foi um homem que, é claro que ele enalteceu, agradeceu a Deus, porque foi pela mão de Deus, foi pela misericórdia de Deus, foi pelo cuidado de Deus, foi pela oração que ele fez ao Deus do céu. E assim Deus tocou, moveu o coração de todos para que tudo se realizasse conforme a vontade divina, conforme a vontade de Deus. Então Jerusalém foi levantada, foi edificada, graças então a este homem que Deus capacitou, que Deus levantou para fazer diferença no seu tempo, para fazer diferença na sua época, para fazer diferença para nós nos dias de hoje, nos ensinando como nós temos que ser líderes, como que nós temos que liderar, como que nós temos que ter, saber ter uma boa gestão. Então todo político que tinha que estudar o livro de Neemias para aprender a liderar, para ser um gestor com responsabilidade, com prudência, e sabendo que para ser gestor, primeiramente ele tem que colocar Deus acima de tudo. Porque primeiro, se você não tiver Deus acima de todas as coisas, a palavra do Senhor diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é o país que tem seu Deus que tem o Deus dos céus como seu Deus. Porque o que o mundo prega, o que o mundo quer, que as nações adorem comece a buscar para o ecumenismo, que Deus é ecumênico. Deus não é ecumênico, Deus não é Deus de tudo, não existe. O ecumênico prega que todos os países têm que se unir, todas as religiões têm que se unir, e não, Deus não aceita isso. Deus não vende a sua glória para ninguém. Deus é o Criador dos céus e da terra, ele fez tudo, e tudo é para ele, para a sua honra e para a sua glória. Deus não vai dar a sua glória à imagem de escultura, Deus não vai dar sua glória a países que tem como um Deus barata,
igual o país da Índia, que tem como Deus rato, que tem como Deus vaca, que tem como Deus animal. Deus jamais vai aceitar isso. Deus é único. Então, toda a terra se prostra diante de um único Deus. Toda a terra tem que se prostrar diante de um único Deus, que é o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele manda na terra, manda no mar e manda até no inferno. Ele manda em tudo, porque Ele é único. Só existe um único Deus. Não existe outro Deus. Não existe deuses. Não existe ser coisa do diabo, invenção humana. Não existe isso. O próprio Deus diz que nós temos que adorar somente o único Deus. Adorarás somente a Deus e somente a Ele servirás. Amém, meus amados? Quantos aqui entenderam que o Espírito Santo quis falar contigo nesta noite? Então, Deus aqui usou Neemias para liderar, para ser o homem qual que Deus separou para levantar os muros de Jerusalém, para levantar novamente Jerusalém. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus possa falar com vocês de uma forma que só o Espírito Santo pode tocar no coração de vocês. Não é por muito falar que eu serei ouvida, mas é pelo Espírito Santo. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos. Fica na paz de Deus. Mas antes eu quero aqui encerrar essa live perguntando se tem alguém que quer aceitar Cristo, reconciliar com o Senhor, entregar a sua vida a Cristo. Se tiver alguém, escreve eu quero reconciliar, voltar para Cristo, ou aceitar, ou entregar a sua vida a Cristo. Porque o Senhor, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Amém, meus amados? Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer reconciliar com o Senhor, que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém nessa noite? Se não tiver, estarei orando para com todos vocês e que Deus possa abençoar todos vocês.